Olá, Rosianos. Este evento virtual está sendo gravado pela organização da Oficina de Leitura de Guimarães Rosa, do IEB, para fins de registro e pesquisa do IEB e da palestrante Gisele Toledo. O arquivo ficará sob a responsabilidade da coordenação da roda, a quem poderá ser solicitado pelo e-mail rodadeleituragr@gmail.com. Sua presença neste encontro implicará na autorização gratuita e definitiva do seu nome de usuário, sua voz e ou imagem que porventura seja capturada nesta transmissão. Pedimos que todos deixem seus microfones desligados, de forma a não interferir na palestra, e que não divulguem o conteúdo e o link deste evento em suas redes sociais. Ficam vetadas a gravação pelos demais participantes, exceto a coordenação da roda. A divulgação e o uso para fins lucrativos ou comerciais, sob pena de responsabilidade pela lei e de direitos autorais. Perguntas e comentários podem ser feitos no chat e serão lidos pela mediadora do encontro. Agradecemos sua presença e esperamos que seja proveitoso para todos. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Rosa. Eu sou uma das coordenadoras da oficina de leitura, junto com a Linda e com a Regina. E nós estamos hoje num evento bem especial, muito especial, onde a nossa amiga Gisele Toledo vem conversar conosco e ela vai nos contar o namoro de Guimarães Rosa com a Adélia Prado. Posso falar assim, Gisele? Deixamos de fazer a leitura hoje e dizer um pouco para as pessoas que estão vindo pela primeira vez que a roda de leitura existe desde 2004 aqui no IEB. E a roda foi criada pelo professor Dieter Heidemann, que foi professor de geografia aqui da Universidade de São Paulo. Hoje ele está aposentado. E hoje se tornou não mais o professor Dieter, mas agora ele é o seu Dito, um Iodito lá no Morro da Garça. Mas a roda continua, semanalmente, às quartas-feiras, e nosso objetivo é fazer um encontro de amigos e pessoas que gostam da leitura de Guimarães Rosa, sem ter nenhum compromisso acadêmico de fazer uma discussão mais elaborada. A gente faz a leitura em voz alta para sentir a sonoridade, né, da escrita do escritor, e depois fazemos os comentários. E neste momento que a gente não está podendo ir para a universidade, graças à sugestão de vários colegas aqui da roda, a gente criou essa roda virtual, e a Marília, nossa amiga da roda, cedeu o Google Meet para a gente se encontrar. E aí, a gente está cada um isolado na sua casa, mas temos a oportunidade de estar encontrando com várias pessoas aqui. Né? A Milce é de Andrexé Três Marias, ela foi coordenadora por muito tempo da festa de Manuelzão. Estamos com a Euni, que ela é professora lá em Curitiba. Temos amigos nossos, a Nádia e o Pedro, que são de São José dos Campos. Temos a Dora Guimarães, a professora encantadora, professora do Grupo Miguelim, lá de Cordisburgo. A Gisele, ela é de Itamonte, Minas Gerais. Né? O Moisés e a Cleide são de Itanhaém. A Hélida é de Itu. Né? Então, temos gente do Brasil inteiro participando dessa roda, que a roda virtual tem essa possibilidade de aproximar as pessoas, né, que a gente cruza na Semana Rosiana, nos encontros rosianos, nos cursos, e agora a gente está tendo essa oportunidade da gente se encontrar. Então, para todos vocês, sejam bem-vindos. O bando de jagunços, comandado pelo Joca Ramiro, nós estamos indo para o paredão na fase final do livro. As pessoas que ainda querem participar, a roda está aberta, todas as quartas-feiras, a partir desse horário, às 6 horas. Vocês podem fazer inscrição naquele e-mail que vocês fizeram. Então, a jagunçada toda da oficina de leitura está indo para o paredão na batalha final.
e a gente espera encontrar todos vocês na batalha final para vencer, principalmente, a pandemia, certo? Então, sejam bem-vindos. E aí, a Linda vai fazer a mediação e ela vai apresentar a nossa convidada, Gisele. Convidada não, ela é participante da roda de leitura. Quando ela fazia mestrado aqui na universidade, ela sempre frequentava a roda de leitura, né? E depois terminou a tese, foi embora para a terra dela, e agora a gente se reencontrou aqui na roda virtual, e ela já lançou esse livro lindo, maravilhoso, que eu já li metade, e ela vem contar para a gente esse eu falo que é namoro de Guimarães Rosa com a Adélia Prado. Então, Linda. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui. Nossa, tão esperado esse dia, né? Era para ter sido presencial na nossa roda, e quando chegou a pandemia, nós cancelamos o compromisso, o evento com a Gisele, e agora finalmente estamos aqui todos juntos. Nossa, estou super feliz. Falar que também está aqui a Viviane de Divinópolis, terra de Adélia. Eba! Então, nós vamos fazer assim, a Gisele vai falar, depois que a Gisele falar, o Gladir vai falar um pouquinho, que ele é o que fez o prefácio, o professor que fez o prefácio do livro, e aí depois a gente vai começar as perguntas e respostas, o bate-papo propriamente dito. Então, primeiro, se alguém quiser escrever as perguntas no chat durante a fala da Gisele, enquanto ela estiver falando, pode ir escrevendo, mas elas só serão lidas no final, tá? Só depois que a Gisele fizer toda a apresentação dela e o Gladir também falar, é que a gente vai começar as perguntas e respostas. Aí eu vou fazendo as perguntas e a Gisele vai respondendo. E sempre pelo chat as perguntas, por favor, tá? Porque se todo mundo começar a abrir microfone, dá muita microfonia. Então, vou chamar a Gisele, eu acho que nem precisa mais de apresentação, né? Já está mais que apresentada. Então, vou chamar a Gisele para falar para a gente sobre esse livro maravilhoso, que ela também estou na metade, não deu tempo de ler inteiro, porque chegou a semana passada. Então, também estou na metade do livro. Então, esse livro lindo que ela escreveu, e estamos todos aqui curiosos. Então, Gi, é com você. Liga o microfone, Gi. Que honra, né? Que honra para mim estar aqui nessa roda que me acolheu com tanto carinho, com tanto amor, com braços largos aí em São Paulo, né? Essa mineira que saiu daqui de Tamonte, uma terra dentro da Serra da Mantiqueira, 15 mil habitantes só, pequenininha, foi parar lá em São Paulo, imagina. Então, a roda, para mim, quando eu tive que morar em São Paulo por causa da pesquisa, a roda foi o meu oásis, né? Que era ali que a gente sentava com os amigos tão queridos e lia e conversava de um Guimarães, né? De um grande sertão que a gente queria estar perto sempre, né? E que bom que aquilo tudo lá resultou na dissertação e depois virou esse livro, né? E a gente vai fazer um bate-papo. Eu preparei mesmo, gente, um bate-papo, né? Que é o que é a roda mesmo, né? Mas antes de começar a falar do livro, eu vou falar rapidinho do livro. Antes eu queria falar um pouco como que nasceu essa pesquisa, né? Porque o meu objeto de estudo, desde a primeira vez que eu li a Adélia Prado, eu falei assim, é essa mulher que eu quero estudar, né? E aí, de paixão, virou objeto de estudo, né? Aí mudou a figura. Mas eu estava fazendo
especialização em estudos literários na Federal de Juiz de Fora. Então, todos os trabalhos que eu tinha que fazer e tudo era com poemas da Adélia, né? Então, aí um professor meu chegou para mim e falou assim, olha, você pensa em continuar os estudos, porque você gosta tanto dela, você fala com tanta propriedade dela, você devia pensar no mestrado. Aí eu falei assim, e ele era um professor bem sabidão, né? Eu falei assim, fiquei toda feliz, né? Eu falei assim, que coisa boa, né? Tá, aí decidi fazer o mestrado, mas não tinha a linha propriamente de pesquisa. Porque uma coisa é gostar da pessoa, ler muito, outra coisa é o que você vai pesquisar dela, né? E aí, gente, o que foi mais interessante? É que uma vez, um grande amigo meu leu um poema, me ligou e falou assim, Giza, eu vi um poema que é a sua cara. E eu mandei fazer um quadro para você. E ele ficou lindo o quadro. E o poema de quem que era? Era da Adélia Prado, né? E ele nem sabia dessa minha paixão por ela, né? E aí o poema, depois que eu ganhei o quadro dele de porcelana pintada, tá até aqui, eu vou mostrar para vocês, porque é o que sempre me acompanha, né? Então, todo aqui é o poema dela escrito, né? E aí, olha só que legal. Esse poema ficava pendurado em cima, assim, da minha escrivaninha e tudo, em lugar de destaque, porque era a Adélia Prado, né? E aí, um dia eu estava falando assim, e tinha que fazer logo essa coisa do projeto e tudo. Eu falei, gente, mas eu vou pesquisar o quê? E depois de tanto tempo, tendo esse poema pendurado na minha escrivaninha, sabe aquela epifania, me abriu um oásis no meio do deserto. Eu falei assim, gente, é isso aqui que eu tenho que fazer. Por quê? Porque até então eu acompanhava o doutor Papaterra nas declamações que ele fazia do Guimarães e do Grande Sertão. Então, o Grande Sertão, por estar junto dele, por bater o texto com ele, para depois ele apresentar, estava, sabe, fazendo eco aqui, né? O Riobaldo, na voz dele, sempre fazia eco aqui comigo, né? E aí eu falei assim, pronto, é essa pesquisa aqui. Posso ler o poema para vocês? É o que deu o start para esse estudo que virou esse livro. A invenção de um modo. Entre paciência e fama quero as duas, para envelhecer vergada de motivos. Imito o andar das velhas cadeiras duras, e se me surpreende, explico cheia de verdade. Estou ensaiando. Ninguém acredita, e eu ganho 1 hora de juventude. Quis fazer uma saia longa para ficar em casa. E a menina disse, ora, isso é para as mulheres de São Paulo. Fico entre montanhas, entre guarda e van, entre branco e branco, lentes para proteger de reverberações. Explicação é para o corpo do morto, da sua alma eu sei. Estátua na igreja e praça, quero extremada as duas. Por isso é que eu prevarico e me apanho chorando, vendo televisão, ou tirando sorte com quem vou casar. Porque tudo que invento já foi dito nos 2 livros que eu li. As Escrituras de Deus, as Escrituras de João. Tudo é Bíblias, tudo é Grande Sertão. Aí quando eu li o final desse poema que estava na minha frente esse tempo todo, eu falei assim, é isso, né? É isso, eu tenho que pesquisar onde que o Grande Sertão Veredas se encontra na poesia da Adélia Prado. Liguei para o professor na hora, ele falou assim, Gisele, que maravilha, porque até agora, o que muito acontece é a gente ver a Adélia sendo comparada, ou mostrando a influência com o Drummond, que foi o padrinho dela, né? Foi aquele que falou no Jornal do Brasil, né? Tem um anjo lá de Divinópolis ditando versos, né? E aí começou a abrir para o mundo essa poeta que é a Adélia Prado, lá de Divinópolis, né? Então, com o aval do professor, eu sentei, fiz o projeto, né? Fui aprovado no mestrado e fiquei todo esse tempo aí estudando. Então, essa foi a inspiração, né? O poema A Invenção de um Modo. Acerca do livro, eu
eu dividi o estudo do livro em 3 partes, né? Primeiro, eu precisei deixar claro na introdução que o estudo, ele é fundamentalmente acerca da poesia da Adélia Prado. Então, não se trata de comparar o texto poético da autora com o estilo do Guimarães Rosa. Por quê? Porque Guimarães é inimitável, né, gente? Pela linguagem do autor, que é de extrema originalidade. Mas há, no entanto, indiscutível afinidade na maneira como a Adélia e ele concebem a situação do homem no mundo, né? Que é a busca do sentido da vida, na vivência da penosa travessia, né? E daí vem o título do livro, né? Encontro de Travessias, né? Adélia Prado e Guimarães Rosa. E ele possui 3 capítulos, né? O primeiro capítulo, eu quis, chama Tudo é Bíblias, tirando, lógico, do poema aqui da Adélia, né? Então, eu quis, antes de começar mesmo a intertextualidade explícita, eu quis falar sobre a experiência mística e a linguagem poética, que Grande Sertão Veredas é muito latente isso, né? É um Riobaldo que é quase um teólogo, né? Por causa da busca da espiritualidade, que é latente nas linhas do livro, né? Então, essa primeira parte do livro, esse primeiro capítulo, eu me debruço nesse estudo, né, da experiência mística e da afinidade que ela tem da linguagem poética, né? Por quê? Porque a experiência mística, por ser tão profunda, por ser tão misteriosa, ela também necessita de uma via idem, né? De uma via que faça uma alusão, porque ela sempre vai ser o quê? Ela vai ser insuficiente, né? Ninguém consegue verbalizar uma experiência mística, né? Então, o que a gente consegue fazer, né? O que a Adélia Prado mesmo fala, né? Eu preciso da carne das palavras. Ainda que eu queira transcender, que eu queira buscar, que eu queira o absoluto, eu preciso da carne das palavras, né? Porque elas são uma via possível da concretude da linguagem, diferenciada e sublime. E aí, juntando com o que o Guimarães Rosa citou naquela entrevista que ele fez no Gunther lá, né? Ele mesmo falou, né, citando Goethe, que a poesia é a linguagem do indizível, né? Então, o que a experiência mística tem com a linguagem poética? A linguagem poética, ainda que ela seja profunda, ela não é suficiente, mas ela é a via mais capaz de expressar essa transcendência, né? Então, aí no primeiro capítulo, eu discorro sobre isso, né? Sobre o misticismo presente nos dois, a ida, né? Ao absoluto, né? A corrida ao absoluto. E uma coisa também no primeiro capítulo aqui, é a questão dos vocativos, que eu também abri um subtítulo aqui, né? Por quê? Porque os vocativos, eles são presentes muito intensos na obra da Adélia Prado, né? A linguagem fática da Adélia Prado, ela é visceral, né? Sempre ela está falando para alguém, ela está invocando alguém. E quem que é esse alguém? Vários, mas a maioria é de Deus, né? E para Deus ela chama de várias maneiras. Meu Deus, Deus meu Senhor, ó dura mão de Deus, Senhor meu Deus, né? Então, esse vocativo é muito presente nas poesias dela. E que é também no Riobaldo, quando ele vai conversar com o doutor, né? Então, quanto a Guimarães Rosa e a Adélia Prado, os tais vocativos parecem exercer a mesma função de súplica. Por quê? Porque ambos se consideram alguém de nível inferior em relação ao interlocutor.
por exemplo, no caso do Riobaldo, esse pensamento está evidenciado em diversos trechos do romance. Por exemplo, quando ele se dirige lá ao doutor da cidade, né, que foi quem propôs escutar o monólogo, né? Eu sou só um sertanejo nessas altas ideias, navego mal, sou muito pobre, coitado. Inveja minha pura de uns conforme o senhor, com toda leitura e suma doutoração. Aí, na outra parte, ele vai falar, o senhor é um homem soberano, circunspecto. Ora, quem que é soberano? Né? Então, assim, há um estudo possível, e eu citei esse estudo várias vezes, do Tenório, que é quando ele coloca o Riobaldo conversando com o próprio Deus no Grande Sertão Veredas. E é um estudo muito bonito, né? Então, também, o que isso tem de confluência, né? Também o eu lírico da Adélia Prado assume-se como alguém inferior que questiona até a própria existência. Tem um poema que ela fala assim, Senhor, Senhor, ouvi-me, eu existo, né? Então, quer dizer que essa vontade de conversar com o absoluto, que é uma questão de mística, está no primeiro capítulo. O segundo capítulo chama-se Tudo é Grande Sertão. Então, Tudo é Bíblias, o primeiro capítulo. Tudo é Grande Sertão foi quando eu resolvi mesmo mostrar a intertextualidade explícita, né? Ou implícita também, né? Quer dizer, em que poemas da Adélia Prado, em que versos que está ali no poema dela, é coisa do Grande Sertão. E aí foi a parte maior da pesquisa, lógico. Por quê? Porque eu tive que ler toda a poesia, né? A poética eu tive que ler várias vezes, né? Mas, assim, ler com um viés de prestar mais atenção naquilo ali, naquele verso que ela estava falando do Guimarães, né? Por exemplo, eu só vou dar um exemplo, que são vários, né? E a gente vai abrir para pergunta depois, eu posso responder. Então, um pedaço aqui de um poema que está no livro Coração Disparado, que chama Apelação. Eu vou ler o finalzinho. Mas Deus nos perdoará. Ele que sabe o que fez, homem humano. A boca que comeu e mentiu come seu corpo santo. Eu não sei o que digo, mesmo se o que digo é, não sou digno, Senhor. Então, o que é esse homem humano aqui desse poema? É Guimarães, né? Que é o final de Guimarães, né? O que tem é homem humano, travessia. E ela até pôs entre aspas, né? Mas, então, foi isso aí o trabalho de todo o poema dela, né? Então, aqui tem um rastro do Guimarães aqui, né? Só que ela retoma esse mesmo homem humano no próximo livro, em 81, lá na Terra de Santa Cruz, que ela dá o título de um poema para esse homem humano, é título de um poema. E olha só como é todo amarradinho, costuradinho, todo cirzido, né? Como foi a primeira vez que o Riobaldo falou que era um cirzidor, né? É tudo costuradinho, né? Ela, no livro, no poema Apelação, ela estava falando de aquele que come seu corpo, quer dizer, o sacramento da Eucaristia, né? A Santa Ceia, né? O momento da comunhão, né? E aqui, ela também fala, logo no começo, né? Se não fosse a esperança de que me aguardas com a mesa posta, o que seria de mim não sei. Também há um cenário de comunhão aqui, também há um cenário de mesa posta, onde ela retoma também esse homem humano lá do Riobaldo, né? E aí, o mais legal de tudo isso, que a gente vai fazendo as análises, né? E vai chegar numa hora que o Riobaldo também está nesse cenário, né? Eu vou ler aqui um trechinho do coisa. E eu não podia virar só o corpo um pouco, abocar minha arma nele, Hermógenes, desfechar? Pois não, logo senti. Tem um ponto de marca que dele não se pode mais voltar para trás. Tudo tinha me tornado para mim um rumo só, minha coragem regulada somente para diante. E o Hermógenes estava ali, deitado em mim, encostado.
era feito fosse eu mesmo. E toda hora ele sempre estava, que me disse, Tatarana, toma e come. E agradece ao corpo um bocado. Então, que cenário que é esse, né? Também de comunhão, né? Também eles estão numa mesa posta. Também, olha o cenário lá de João encostado na cabeça de Jesus, né? E também eles têm o inimigo à mesa, né? O Hermógenes. E igual Jesus, que também tinha o inimigo à mesa na última ceia, que era Judas, né? E aí, outra intertextualidade com a Bíblia também, para comprovar que a Adélia falou, né? Dos dois livros que ela leu, O Grande Sertão e a Bíblia, o próprio A Última Ceia de Jesus, e o Salmo 23, lido por tanta gente, conhecido por tanta gente, que fala o quê, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, essas coisas, né, essas intertextualidades, né? Aqui é Guimarães, aqui é o Riobaldo falando, né? Foi todo o segundo capítulo falando disso, né? Tem o poema Pastiche dele, né? Que é o dela, né? Que ela faz em homenagem ao Guimarães Rosa, com a própria linguagem do Guimarães Rosa, e que quando eu lia, né? E que quando eu descobri, eu falei assim, meu Deus, olha o que a Adélia está falando nesse poema, né? Que pecinha fundamental do Grande Sertão Veredas que ela colocou aqui, né? Nesse poema sobre o Riobaldo, né? E depois eu lembro, gente, que eu falava assim, a Adélia Prado não pode mais escrever nada até eu terminar o meu estudo, porque senão vai ser mais uma coisa, porque com certeza a obra que ela vai ter sempre tem alguma coisa do Riobaldo. O medo se concretizou. Por quê? Porque durante a pesquisa ela lança a duração do dia e lá, o que acontece? Tem um poema para o Riobaldo, né? E aí eu tive que alongar a pesquisa, estender o corpo da pesquisa, porque eu não podia deixar, né, de lado esse poema, esse livro que ela tinha acabado de lançar, e também tinha um poema para o Riobaldo lá. E também, nesse segundo capítulo, as epígrafes. Por quê? Porque todas as epígrafes da Adélia Prado, que não são da Bíblia, são do Grande Sertão. Então, também uma coisa muito, muito latente isso tudo, né? E uma constatação de toda vez que há uma intertextualidade explícita, assim, muitas delas é através dos paradoxos, né? Por quê? Porque o Guimarães acha que os paradoxos é a maneira de dizer as coisas, né? Ele já falou isso lá na entrevista do Gunther Lorenz, lá, né? Que fala que é uma realidade para a qual não existem palavras. Então, quando é assim, se aplica o paradoxo, né? Então, o paradoxo em Grande Sertão é manifestado, entre outras coisas, na figura da Diadorim, que é o quê, né? Que é o homem e mulher ao mesmo tempo, né? A começar pela etimologia da palavra, né? Dia, que pode ser Deus, que pode ser diabo, o bem e o mal, o masculino e o feminino entranhados, né? Então, a presença desse hibridismo de opostos, né, é compartilhada de maneira parecida no Eu Lírico da Adélia Prado também. Então, aqui eu vou só falar um trechinho da Adélia e um do Guimarães, onde que dá para perceber essa interseção. Ó Pai, dura esse discurso, quem poderá entendê-lo? Se abrisse um sol sobre este dia incômodo, eu rapava com enxada os excrementos, punha fogo no lixo, e demarcava mais fácil os contornos da vida. Aqui é dor, aqui é amor, aqui é amor e dor. Onde que há eco nisso lá no Riobaldo? Baixei, mas fui ponteando opostos. Que isso foi o que sempre me invocou. O senhor sabe,
Eu careço que o bom seja bom, o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro lado o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Quero todos os pastos demarcados. Como é que eu posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas transtraz a esperança mesmo no meio do fel do desespero. Ao que este mundo é tudo muito misturado. Então, essa mistura de dor com amor, de homem, mulher, essa coisa híbrida, né? Que a gente vai ver muito quando a Adélia se apropria de uma fala do Guimarães. Eu queria compartilhar aqui com vocês, porque tem uma figura que mostra bem isso aqui, e que eu falo do livro também, né? É a figura do Rembrandt, que é a tela do filho pródigo. Aonde que a gente pode ver isso aqui, né? Nas mãos dessa figura de pai. Essa é a cena do filho pródigo, quando ele chega, né, arrependido, né, de ter deixado o pai. Então, onde que está o paradoxal aqui dessa imagem? Nessa mão aqui, que é totalmente masculina, e nessa mão aqui, que é totalmente feminina. E ambas abraçam o filho, né? Então, é esse hibridismo que a obra, tanto de um quanto de outro, aparece. E, caminhando para o último capítulo, de número 3, esse foi o que mais houve pesquisa, esse foi o que mais houve tempo, né? Foi o primeiro capítulo que eu escrevi, que é Poesia e Transcendência do Cotidiano. Eu acho que é aí que pega mesmo a obra, sabe? Por quê? Porque os dois são assim, sabe? O eu lírico da Adélia Prado, ele quer transcendência, né? Ele quer ele tá no cotidiano, né? E o do Guimarães, o Reobaldo também, né? Mas o legal desse capítulo foi que foi um capítulo que eu recebi a teoria, né, a linha, né, de pesquisa do professor Bose, do professor Alfredo Bose. Chegou numa hora da pesquisa que meu orientador, que era o Marcos Mazzari, ele falou assim que seria legal, seria muito proveitoso uma conversa com o professor Alfredo Bose. Então, ele articulou tudo isso daí. Quando eu li o título da dissertação, ele não precisou falar mais nada, ele já me deu o capítulo pronto, assim, em poucas horas, coisa de professor, né? E aí a gente passou uma manhã, ele, né, com essa pesquisadora aqui, toda humilde, né, ele nem se importando com isso, né, ele ali abriu o coração dele de grande professor que é, e me orientou aí pela pesquisa, que foi, eu acho que o grande lance do livro, sabe? Por quê? Porque aonde os dois se convergem, é aonde os dois também se afastam. Porque ele falou assim, Gisele, o Riobaldo, ele quer a transcendência, ele quer a suspensão, né? Vou ler um trecho aqui do Grande Sertão para vocês lembrarem dessa suspensão, né? Isso é que é salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenha certo. E aceito as preces de compadre meu Clement, doutrina dele de Kardec. Mas quando eu posso, vou no Binubim, onde o Matias é crente, metodista, a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos dele. Tudo me aquieta, tudo me suspende. Qualquer sombrinha me refresca, mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Então, aí o Bose falou assim, Célio Riobaldo é esse que quer a suspensão e que quer rezar o tempo todo.
Mas a dona Adélia, o eu lírico dela, não aguenta muito. Ela quer o cotidiano, ela quer o chão, ela quer a cozinha, né? Ela quer o lote de abóbora para torrar, né? Ela quer o pito e o café, né? Eu estou falando isso porque é um poema dela que eu faço a interpretação nesse terceiro capítulo. Então, ele falou assim, o Riobaldo, ele é platônico, porque ele é lá de cima, né? Ele quer essa suspensão, né? Ele quer essa transcendência o tempo todo. O eu lírico da Adélia, que é o chão, que é o cotidiano. Então, ela já é meio aristotélica, né? Então, ele falou assim, então aí você vai ter que estudar a linha, né? Então, aí de Aristóteles, como a Adélia é uma cristã católica, né? Eu fui para o Agostinho, né? E no Platão. E como o Aristóteles, né? Eu fui para o Tomás de Aquino. Então, isso foi fantástico, né? Só para dar uma visualizada aqui, vou mostrar, compartilhar com vocês outra imagem, que é icônica desse estudo, e também eu cito no livro, é essa aqui da Escola de Atenas, lá do Rafael, que está no Museu do Vaticano, né? Então, olha lá, o Platão está com a mão para cima. Eu gosto de mão, né? Eu gosto de estudo de mão. O Platão está com a mão para cima. Não está aparecendo. Gi, não está aparecendo. Eu vou voltar aqui, peraí. Estava. Oi? Agora vai? Será? Foi? Foi a imagem? Sim, foi. Tá, então essa daí, com a mão levantada para cima, quer dizer, o céu, a transcendência, o mundo das ideias, né? É o Platão, né? Que deu influência lá no Agostinho, no Santo Agostinho. E com essa mão mostrando para baixo, né, para o cotidiano, né, para as coisas tangíveis, sensíveis, né, o Aristóteles, que é também que inspirou o Tomás de Aquino, né? E, finalmente, né, eu já estou acabando já, a religiosidade, que é a força que move essas ambas travessias, né, interceptando entre si o romance e os poemas, né, que é a inspiração do título desse livro. Ela é buscada pelos autores com tal intensidade que se manifesta em qualquer brecha que o cotidiano promove, brotando dos registros mais simples para transformar em algo transcendente, materializado na linguagem poética. É isso que aproxima ambos, né? E eu espero, né, que o livro tenha explorado essa variedade de aspectos nas linhas, nas entrelinhas da Adélia Prado e destacado, né, esse temor para o místico que possuem Guimarães Rosa e a Adélia, combinando com Minas Gerais e a vocação que esse estado aqui tem para o sagrado. E assim eu termino minha fala. Chamando o Gladir, que foi o prefaciador do meu livro, que me deu muita honra de ser prefaciada por ele. Ele vai falar um pouquinho e a gente vai abrir para pergunta depois. Tá bom? É com você, Gladir. Ok, obrigado, Gisele. É bom te ouvir, viu? Faz um tempo que eu não te escuto. Saudade, né? Que bom te reencontrar ainda aqui virtualmente. Então, falar desses dois autores é algo tão saboroso, tão precioso, ainda mais no meio de pessoas
que são amantes da leitura, né? E eu estou fascinado com essa ideia, viu? Eu gostei mesmo. Estou até pensando em me inscrever para participar do grupo de leitura. E é incrível a obra dessas duas figuras, né? Guimarães, sobretudo, porque, embora eu more no sul do Brasil, né, e geograficamente um pouco distante, segundo o ministro o interino da Saúde, estou aqui no sul do Brasil, né, e Guimarães é uma outra região, né, uma parte aí de Minas Gerais, e eu acho que se espraia um pouquinho, né, acho que vai até o Grande Sertão, vai além de Minas, né, vai para outras regiões. Então, algo interessante nesse nome, Guimarães Rosa, né, o sobrenome Rosa, que tem algo de feminino nele, né? E, quando a gente fala só rosa, olha, o rosa, o contraste fica mais evidente. E também algo interessante no nome Adélia Prado, porque o Prado é masculino, né? Adélia Prado. Então, o rosa e o Prado, e se invertem aí as polaridades de certa forma, né? O que é um fenômeno interessante, né? Que acontece aí, é uma brincadeira, é claro. Mas, deixando isso de lado, né? Eu queria destacar, então, e a obra da Gisele faz isso tão bem, né? Destacar essas coisas que ligam esses dois autores, né? Essa questão do sagrado que é tão importante. Mas tão importante quanto a semelhança é também, como a Gisele pontuou, a diferença, né? Entre esses autores. Então, eles têm realmente coisas em comum, eles são absolutamente diferentes na linguagem, na voz e até nas ênfases, né? de cada um deles. Mas, de qualquer forma, essa aspiração por transcendência, que foi pontuado no trabalho, realmente aparece. Né? São autores que estão em busca do diálogo do outro, né? do grande outro. Né? Então, são obras que apontam para uma alteridade fundamental, né? Importante, de raiz. E são também duas leituras de Brasil, duas leituras de Minas Gerais. Né, duas leituras da alma brasileira. Isso é tão fascinante. Então, por que razão, né? Que afinidade há entre o poético e o místico, né? E talvez a afinidade esteja na palavra e no silêncio, né? Que tanta poesia quanto os textos de Guimarães, os contos e o romance, e também o poema de Guimarães, que ele também escreveu poesia, apontam para a palavra, o sabor da palavra, o gosto da palavra. Tanto da palavra absoluta, ou da procura da palavra absoluta, mas também o gosto pela palavra que vem do simples, do povo, que é o caso do Guimarães. Né? Ele vai anotando aquelas palavras, aquele vocabulário, aquelas formas de criar com as palavras o mundo. Né? Então, esse sabor da palavra, esse gosto pela palavra, e também esse fascínio pelo silêncio estão nesses dois autores de modo tão completo. No Guimarães, esse catolicismo mais difuso, talvez, eu acho. Um pouquinho mais difuso, ou mais popular. É o catolicismo que está entranhado na alma, não é? Do sertanejo, das pessoas que moram longe da cidade, enfim. E já em Adélia, eu acho que há ali um catolicismo mais devoto, mais próximo ao sacrário, mais íntimo da sacristia, da Eucaristia. Eu acho que isso é bem forte entre os dois. Esse contraste, né? Essas duas visões, essas duas formas diferentes. Então eu queria, como forma de terminar esse momento e depois, então, ir para o debate, né? Eu queria ler um pequeno poema da Adélia e cantar uma canção que eu escrevi. Eu acabei escrevendo uma canção. Claro, né? Não tem como não escrever uma canção para a Adélia, né? Ou inspirado nela. Né? E o poema que eu quero ler tem a ver com uma imagem que aparece muito, que é muito recorrente na poesia dela, que é a imagem da janela. Então é um poema Janela, que diz assim: Janela, palavra linda. Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as duas folhas de madeira à toa, pintada,
janela jeca de azul. Eu pulo você para dentro e para fora, monto a cavalo em você, meu pé esbarra no chão. Janela sobre o mundo aberta, por onde vi o casamento da Anita esperando o neném, a mãe do Pedro cisterna urinando na chuva, por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai, minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ô janela com tramela, brincadeira de ladrão, clarabóia na minha alma, olho no meu coração. Então tem essa coisa da janela. Nós que estamos vivendo em tempos de janelas, claro. Não podíamos deixar passar essa. Estou aqui com o violão, tá? Então eu vou cantarolar uma canção e fechar minha participação. É a Adélia de pé descalço, riscando um poema que nem borboleta voando no espaço. Eu vi seu vulto leve, com toda certeza, completo silêncio perante o olhar da beleza. E cantava, meu Deus, como cantava, e se encantava com toda a palavra falada, e escrevia seus versos, e então caminhava, quando sorria, era a vida que se alegrava. Saudade infinita das coisas, lateiras de Minas Gerais, o afeto de tantas pessoas, as frutas de tantos quintais, é a terra de bicicleta, girando essa roda e mostrando pra gente o que faz um poeta. Vi um milagre antigo mostrar-se de novo, total equilíbrio que há entre a morte e o renovo. E sonhava, meu Deus, como sonhava, e se entregava ao amor, a palavra sagrada, rara figura, manhã, peregrina e calada, olhos pra terra e toda a loucura da estrada. E leva na sua bagagem poemas pra quando chegar, silêncios da sombra da tarde, paragens na beira do mar. É a terra de pé descalço, riscando o poema que nem borboleta voando no espaço. Eu vi seu vulto leve com toda certeza, completo silêncio perante o olhar da beleza. E cantava, meu Deus, como cantava, e se encantava com toda a palavra falada. Diz que escrevia seus versos, então caminhava, quando sorria era a vida que se alegrava. Aí, gente. Valeu, obrigado. E parabéns, Gisele. Gladir, obrigada pela sua participação. Lembrando que o Gladir, ele é um super compositor, viu? Famosíssimo, e de letras e composições maravilhosas. Ele é teólogo, ele é professor de literatura e pesquisador pelo programa de pós-graduação da Educação, em Educação da Unesc em Criciúma, Santa Catarina. Obrigada, Gladir, pela sua participação e pelo tanto que você abrilhantou o livro. Muito obrigada, viu? Fica, quem não conhece, procurem nessas coisas de música aí, né? A obra de Gladir Cabral, é maravilhosa as músicas dele.
Nossa, gente, que coisa linda, né? Estou aqui emocionada. Foi muito lindo. Obrigada, Gladir. Que lindo. Nossa, imagina a Adélia ouvindo essa música. E, Gi, que coisa... O Gladir mandou para mim e eu fiz de um jeito que chegou até a Adélia, essa música. E ela amou. Ela respondeu e falou que ela tinha amado a música. Nossa, só pode ter amado mesmo. Muito lindo. Gi, obrigada pela sua apresentação. Nossa, gente, não tem nem o que falar. Foi muito bom. Bom demais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as perguntas, mas eu vou ler também as observações, as mensagens que as pessoas estão te mandando. Assim você não precisa ficar olhando o chat, tá bom? E quando for pergunta, eu paro para você responder. Então, o Reinaldo, que faz letras na USP, ele falou o seguinte, a história da professora Gisele me inspirou, porque também estou pretendendo começar uma iniciação científica sobre a Adélia. Aí, Gi. A Cecília, sua conterrânea, falou o seguinte, tem um poema da Adélia que ela imita o jeito, a linguagem do Guimarães Rosa, que é o Poemas com Absorvência no Totalmente Perplexas de Guimarães Rosa. No seu livro, você o analisa de uma perspectiva que a gente, quando lê, não percebe. Como foi esse trabalho de hermenêutica desse poema? Eu também não percebi durante muito tempo. Eu lia, porque é a linguagem dele, né? Posso até ler aqui, né? O que vocês acham? Lê o poema ou não? Lê? Tá. Poema com absorvências no Totalmente Perplexas de Guimarães Rosa. Pois, no conforme me vejo, por dentro de mim, segundo o consentir dos desarrazoados meus pensares, é o bravo cavalo em as ventas arfando-se querendo ir, permanecido apenas no ajustes da lei do bem viver comum, por causa de uma total garantia se faltando em quem mas dê. De formas que em tréguas assisto e assino, e o todo exterior desta minha pessoa recomponho. Porém, chego só sinal mais leve de que aquilo ou isso é verdadeiro, para eu a reta limpar com meu bravo cavalo. Que eu não nasci para a permanência dessa duvidação, mas só para o ser eu mesmo, o de todo mundo desigual, afirmador e consequente, Riobaldo, o Tatarana. Ixi. Esse é um pastiche. O que é um pastiche, né? É quando uma obra imita o linguajar e tudo da outra, né? A grosso modo é isso. Então, o que a pergunta faz é falando que muita gente não percebe à primeira vista, né? Como eu também não percebia. Mas esse poema, gente, da Adélia, é o momento do pacto com o Riobaldo. E eu analiso isso, nesse segundo capítulo, né? Eu destrincho, né, o verso por verso, né, fazendo a intertextualidade com o momento do pacto, né? Porque o romance do Guimarães é um admirável quebra-cabeça, né? Em que as peças distribuídas entre as coisas, os lugares, os personagens, os acontecimentos, eles se encaixam formando a obra-prima. Então, uma provável peça que esse poema pastiche pinça do romance é o momento do suposto pacto com o diabo, né? E eu tive isso daí, essa epifania, não foi sozinha, não. Foi porque eu fui orientando do Marcos Mazzari, né? Que é eu e a Cecília aí da roda, né? Que é o grande estudioso do pacto, né? Então, quando ele sentou comigo e leu comigo e interpretou, né? E essa foi a hermenêutica que a Cecília perguntou, a gente viu aí nas entrelinhas todo um pacto sendo construído. Obrigada, Gi. Gente, quem quiser ir fazendo perguntas, vai colocando no chat, tá?
Então, a Cláudia, lá de Andrexé, e o Pedro e a Nádia fizeram a mesma pergunta, se a Adélia Prado conhece a sua obra. Não sei. Não sei. Se ela conhece, ela não deu retorno nenhum, mas acho que é complicado, eu acho, né? Isso é uma coisa que eu acho, né? Achismo meu aqui, né? Que o autor, ele se vê desnudado, né, pelo estudioso. Então, uns acham isso ótimo e tudo, e tem outros que não vê também com uma boa, que se sente incomodado de ver a obra invadida, né? Sei lá. Mas eu não sei se ela conhece a obra, não, viu? Gostaria que ela tivesse conhecimento, né? Se tem alguém aí, né? Tem um de Divinópolis aí, né? Vamos ver se chega até ela, né? Queria ter o retorno dela, lógico, né? Ainda que fosse, né, me contrariando, né? O que seria ótimo para o momento da pesquisa, né? Bom, a Lauana aqui agradecendo, né, dizendo que foi muito bom, depois que você terminou de falar. A Maria Denise Guedes, Giza, maravilhosa sua pesquisa, sua apresentação, pena que terei que sair porque darei aula agora. Super beijo, humana, sempre bom ouvir e sentir sua paixão por Adélia Guimarães. Obrigada aos organizadores pela oportunidade e a você, Giza, pelo convite. Abraços, Denise. Agora o Gabriel pergunta se é possível aproximar a poesia de Adélia Prado da poética do cotidiano proposta por Wittgenstein. Ou Wittgenstein, que fala, não sei. Eu não conheço a fundo a obra dele, então não poderia falar. Esse autor eu não abordei no estudo e também o que eu conheço dele é muito superficial para aprofundar tanto assim. Mas é uma dica, viu? Anotada a pergunta aí. Bom, o Gladir agradecendo, a Cecília, parabéns, linda canção para o Gladir. Rona, parabéns, Gisele, parabéns, professor Gladir. E o Pedro respondeu minha pergunta. Cecília, parabéns, Giz, estou louca para ler o livro. O Osvaldo também, dando parabéns. A Nelly, Abel. Todo mundo dando parabéns, apresentação inspiradora. A Tânia agradecendo. Ana Paula Lima, parabéns pela leitura. Estou estudando cômico em Guimarães, na PUC, São Paulo. Estava patinando na ideia da transcendência. Obrigado por compartilhar suas ideias conosco. O Gladir, linda homenagem dela ao Rosa. Nelly, em uma entrevista, Adélia Prado disse: acho eu vivo como um personagem de Guimarães Rosa, o Augusto Matraga, que caçava a Deus a pau. Eu faço com palavras, palavras e palavras. Acho que o meu tema é este, perguntar por Deus e suplicar. Por favor, comente. Obrigada. A Adélia, primeira coisa, né? É uma coisa tão vasta essa pesquisa, que a primeira coisa que eu tive o primeiro empecilho que eu tive que fazer, que escolher, né, empecilho que eu digo, por quê? Porque eu queria tudo, né? O pesquisador quer tudo, mas chega uma hora que ele tem que escolher. Então, ela falou aí do Augusto Matraga, né? Então, quer dizer que já passa para um outro livro, né? Que é o Sagarana, né? Que é um conto. Então, assim, a Adélia, ela é tão rosiana que, se você for ver, tem vários... O que eu fiz com o Grande Sertão, daria para fazer com os outros livros também, né? Essa aproximação com o Riobaldo também, com certeza, se eu me debruçasse em cima dessa pesquisa com outros personagens, também daria, né? O Augusto Matraga é um deles, que poderia ser, já que ela deu a dica, e a própria Adélia já deu a dica, né? E também tem outros
o recorte que eu tive que fazer foi para ir afunilando para o objeto da pesquisa ser bem feito e não se perder, né? Por isso que eu tive que delimitar. O que eu vou estudar? A poesia. E a poesia é intertextualidade com quem? Com o Grande Sertão. Mas a Adélia, ela é rosiana, né? Já disse isso. Então, na prosa dela, ela fala de... que não tem aqui, né? Os indícios, mas ela fala logo numa prosa dela, ela fala assim, não, me comparar com Guimarães é incesto, né? Por quê? Porque ela é incesto literário, né? Porque para ela é tão intensa essa filiação que ela se sente uma filha mesmo, né? E aí ela se compara a Diadorim com aquela que não teve prazer, isso na prosa, né? Então, assim, essa pesquisa se ramifica por toda a obra do Guimarães. O que eu fiz foi um outro recorte, né? Mas ela dá para ser Riobaldo, dá para ser Augusto Matraga, dá para ser o pai lá da terceira margem do rio, dá para ser o filho. Então, Gi, a Cecília falou que ela comentou algo no Roda Viva, onde foi entrevistada, eu acho que sobre isso, né? E você até tentou ver se passava, né? E não conseguiu pôr na apresentação, né? Mas aí eu acho que você quer dar para as pessoas, se quiserem procurar o Roda Viva com a Adélia, tem alguma, é só falar, é o Roda Viva com a Adélia Prado, né? Eu separei o trecho aqui para passar do Roda Viva, que eu levei um susto, né? Então, assim, foi muito bom esse susto, né? Que uma leitora pergunta, né? Dessa pesquisa, e aí a Adélia fala assim, não, gente, ela é toda simples, né? Para responder, ela fala, não, gente, pelo amor de Deus, não, Guimarães Rosa não, né? Não tem nada a ver, né? Mas depois a pergunta, o mediador passou para outra pergunta e ela quis voltar nessa. Falou assim, não, mas talvez o que essa pesquisa tenha feito foi constatar o Minas Gerais, né? O amor a Minas Gerais, o cenário de Minas Gerais, né? E aí ela fala isso. Tá no Roda Viva, o último, que a Adélia Vida tem 2 Roda Viva. Então, no último dela, né, no mais atual. E tá mais lá do meio para o final, a pergunta. Ela fala isso, né, o que pode haver entre ela e o Guimarães é Minas Gerais. Então, e a Vivi, lá de Divinópolis, está falando, estou aqui para checar se ela conhece a sua obra, eu acho que é isso que ela está falando, né? Ela vai tentar checar, e ela está perguntando como ela consegue o livro, se é pela editora, você ainda tem livros, a gente andou comprando de você? Isso. Eu ainda tenho, sim, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, né? Eu posso deixar no contato da roda, e também pela editora do livro, que é a editora Apres. Aí, se você quiser colocar no chat aqui o teu... Tá, vou colocar. Só o pessoal que está aqui. Aí pode pedir para mim, eu ainda tenho o livro. Tá? Porque aí já vai autografado, que nem o nosso, né? Fora a promoção, né? Que comprar do autor é mais barato. Promoção, tudo, Então. Com o autógrafo, é verdade, Lívia. Até agora aqui, senão eu vou me esquecer. Então, a Gisele está colocando aqui no chat Hoje, Linda. Oi. Linda e Gi, a gente tem o seu contato, Gisele? Oi, tem. A gente tem seu contato, a gente escreve para essas pessoas interessadas, tá? Então tá bom. Tá bom. Você já mandou para a gente. Já coloquei aí no chat. Maravilhoso. Pode ir.
Maravilha. Então, aqui a Cris está falando que você é muito humilde, que a Adélia iria gostar muito do seu trabalho. Que bom. A Sabrina lá de Andrexé falando parabéns. A Rosa colocou, então, para quem quiser adquirir o livro, né, para escrever para a roda de leitura, tá aqui, anotem o e-mail, quem não tem, tá? A Lu agradecendo pela apresentação da Gisele e do Gladir, gostou muito e tem que sair, tá? A Márcia, Mana Gisa, você levou a Adélia e o Guimarães na sua mala de memória para o Timor-Leste. Trouxe algo da poesia de lá que te fez lembrar algo da obra desses dois autores? Ó, que legal essa pergunta. Claro, né? A gente leva a Adélia e o Guimarães para onde for, né? E lá, o trabalho que eu fiz no Timor foi um trabalho de cooperação internacional, né? Onde eu fui dar aula de literatura e português nas universidades de lá, né? Que abriu por todo aquele problema do Timor lá com a língua, então a gente foi para dar aula nas universidades em português. E claro que nas minhas aulas, né, eu dei Guimarães e dei Adélia. Só que eu também exerci a minha profissão de jornalista lá no Timor. E foi ótimo, né, porque eu editava a página em português da universidade lá do Timor. E aí teve a parte da coluna de cultura, claro, né? Que eu escrevi sobre a Adélia e também escrevi sobre o Guimarães. Então, deixei a minha contribuição lá da Adélia com Guimarães, de outros autores também, né? Mas de outros escritores brasileiros também. Mas está lá, guardadinho, arquivado nos anais lá da Universidade, da Embaixada do Timor, do Brasil no Timor. E o que ela perguntou, depois ela fez outra coisa, né? Se eu levei para lá, claro que levei. E depois... E se você trouxe algo da poesia de lá que te fez lembrar alguma coisa da obra desses dois autores? Ah, sim, tem muita coisa de lá, essa coisa do cotidiano, né? Dessa brecha que o cotidiano dá para a transcendência. Isso também tem nessa luta do Timor pela liberdade, por tudo isso, né? Também, sim, percebi, sim, isso lá. Bom, a Rosa convidando aqui o Gladir para participar da nossa roda de leitura, né? E Gladir só anota o e-mail e pede para receber o link da roda, tá? E o Gladir está dizendo que tem uma trindade aí em Minas, Rosa, Drummond e Adélia. Regina falou assim, ontem quando uma amiga de BH lia os poemas das cores do magma, do Rosa, eu tive a impressão que eram poemas da Adélia. Era a mesma sintaxe. Aí fiquei pensando que o Rosa foi adeliano, tanto quanto a Adélia é rosiana. Faz sentido? Nossa, Regina, que coisa mais linda isso. Faz sentido. Inclusive, tem uma parte do livro que eu falo que a Adélia Prado faz poesia como se fizesse prosa. E o Guimarães faz prosa como se fizesse poesia, né? Então, eu acho que esse quiasmo, né, e essa interseção de prosa, poesia, Rosa, Adélia, no final é uma linda de uma mandala que se colore, se explica e se intersecta, né? Coisas de Minas Gerais e do sagrado, né? E o Pedro já colocou aqui o link do YouTube. Obrigada, Pedro. O link do Roda Viva, tá? Gladir gostou dessa observação da Reca. A Cecília colocou um outro link, eu não sei, eu acho que é o mesmo. É o link do YouTube também, tá? E a Vivi achou muito chique com dedicatória e autógrafo, ela quer sim o livro.
Regina, como sempre, como não poderia deixar de ser, ela está dizendo assim, Gi, Adélia e Guimarães têm mais uma coisa em comum, são torcedores do Galo. Isso daí faz toda a diferença. Ai, vamos ver o que mais. O Gladir está dizendo que outro autor que leu muito a Adélia foi o Rubem Alves. Possivelmente isso daria uma bela investigação. Boa. Quando eu era jornalista, lá em Campinas, eu fiz uma reportagem, eu tive o prazer de privar da companhia do Rubem Alves, né? Ele quase foi meu primo tio e tudo. Então, quando eu fui fazer faculdade em Campinas e tudo, a gente estreitou relações e por coisas de família, era muito amigo da minha família e tudo, então eu tive esse privilégio de desfrutar um pouco da mesa dele, das conversas dele lá. E mais um dia, eu fazendo uma reportagem sobre o céu, né? Numa produtora que eu trabalhava de vídeo para televisão, né? Aí eu fui fazer com ele o programa, falar sobre o céu, sobre o céu no sentido espiritual da coisa. E ele, muito Rubem Alves, né? Sentou e eu achei que ele fosse pegar a Bíblia para falar do céu, né? Aí ele foi lá, pegou, assim, tudo, pegou o livro de poemas da Adélia e recitou não, leu, né? A Catecúmena, que é um poema maravilhoso da Adélia. Aí eu falei assim, eu vou falar sobre o céu, mas eu vou falar falando da minha teóloga predileta, que é a Adélia Prado. Então, ele lia muito bem os poemas da Adélia, né? Porque ler poesia tem todo um ritmo, né? Toda uma cadência, né? E ele era, além de um conhecedor da obra da Adélia, ele lia muito bem o poema dela, né? A dicção do Rubem Alves era muito gostosa de se ouvir, né? Então, foi um presente, porque eu já amava a Adélia, né? E aí fui fazer uma reportagem que aí ela serviu de base para toda a reportagem. Mas o mais engraçado foi que eu liguei para ela, né? Nessa época, eu nem pensava em ser professora de literatura ainda, viu, gente? Eu estava lá na minha primeira profissão, que era jornalista. Aí eu liguei para ela para a gente fazer uma entrevista, a equipe da televisão toda já estava preparada para ir para Divinópolis, entrevistar a Adélia Prado, já que o Rubem Alves tinha citado, né, vários poemas que ela falava do céu. Aí liguei para a Adélia, né, toda tremendo, porque era fã desde essa época, né? Aí ela atende o telefone, aquela voz bem mineira de dona de casa, né? Aí ela falou assim, não posso não, minha filha, porque minha filha está mudando, foi transferida, eu estou ajudando na mudança. Ela colocou um tanto de coisa, sabe assim, uma coisa tão simplérrima, sabe, daquele dia a dia de mãe, de dona de casa, né? Que eu fiquei tão embasbacada, eu falei assim, gente, a Adélia Prado, ela é dona de casa, né? Aí, essa coisa da transcendência do cotidiano, a gente vê aquela obra dela, aquela poesia, né? E quando vai conversar, a gente conversa com uma dona de casa, é aí que eu queria falar também, sobre isso, que eu acho que ela é parecidíssima com o eu lírico dela, é parecidíssimo com o Riobaldo. Por quê? Porque os dois, eles elaboram o discurso oral de maneira poética, né? Esse processo narrativo, e eles têm ciência disso, né? Ainda que eles não admitam, eles têm ciência disso, que eles são diferentes, né? Por mais louça que a Adélia Prado lave, né? Por mais pão de queijo que ela faça, que ela gosta de cozinha e tudo, ela tem essa coisa da maneira de narrar o vivido pelo viés da poesia, que é o Riobaldo, né, gente? O Riobaldo, ele vai falar, ele próprio fala isso, né? Eu quis falar em tantas estrelas, poetagem, né? Quer dizer, é aqueles que transformam o discurso
que para todo mundo é banal, supérfluo, é normal. Para eles, não, é poético. E é outra coisa que eu acho que dos dois também tem essa narrativa pelo viés da linguagem poética. Bom, a Nelly agradecendo pela tua resposta, pela tua apresentação, sucesso e muita inspiração. A Tânia pediu, o Gladir colocou aqui o contato dele, então está aqui no chat. A Cleide, Reca, acho que o que eles têm mesmo em comum é Minas Gerais. A Adélia publicou o primeiro livro em 1975. E a Lauana Flor, reforçando a ideia da relação de Minas e o sagrado, preciso dizer que também sou formada em teologia e agora fazendo doutorado em ciências da religião na UMESP. Sou natural de Unai, noroeste de Minas. João Guimarães Rosa, muito me emociona, adorei ouvir que Riobaldo é um teólogo do sertão. E a Regina insistindo que o Galo é de 1908, que é do mesmo ano do Rosa. É um bom gosto que esse povo tem, né, gente? Fala a verdade. Eles são inspiradores até no time, né, Regina? Gente, nós temos mais um tempinho aqui. Bom, então vou aproveitar aqui para falar uma coisa curiosa, né? Eu tinha falado aqui na apresentação que eu tinha pedido, né? Falei assim, meu Deus, a Adélia Prado não pode lançar mais livros, senão eu vou... Aí, dito e feito, né? Já contei aqui daquele outro. Quando ela lança Miserere, que é o último, que foi em 2014, aí a pesquisa já estava defendida, já estava tudo, né? Que eu abro o livro Miserere, né? Tem uma epígrafe, tem uma outra epígrafe e o primeiro poema. Olha só, o primeiro poema. Posso ler? Comecinho só. Branca de Neve. Caigo melhor no mundo se me dou conta do que julgava impossível. Nem todo alemão conhece Mozart. Um óbvio, pois nem é preciso. Cada país tem o seu universal. E basta um para nos entender. Com os russos me sinto em casa. Não podem ver uma névoa, uma aguinha, uma flor no capim e param eterno minutos fazendo diminutivos. Como Jagunço Riobaldo, que sabe do mundo todo e tem Minas Gerais na palma da mão. Esse foi o poema que ela fez, o primeiro do Miserere, né? É um longo poema, mas até aqui eu acho lindo isso, como Jagunço Riobaldo, que sabe do mundo todo e tem Minas Gerais na palma da mão. É essa palma da mão aí que encanta e que aproxima tanto, né? Lindo demais. Então, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aproveitem que a Gisele está aqui. Já enquanto fazem aí, aquele terceiro capítulo lá do livro, né, que o Bose falou, né, de onde eles se distanciam, né, que um quer o céu e o outro quer a terra, né, um é aristotélico, o outro é platônico, um é platônico, o outro é aristotélico, né. Então, isso daí o Bose conversou comigo em 2009. 2010, eu acho. Aí vem a Adélia Prado, no último livro dela, né? E no poema Quarto de Costura, fala assim. Vou ler inteiro, pode ser? Eu gosto de ler poema inteiro, né? Quarto de Costura. Um óvulo imaginado, espesso, fosco, amarelo, pólen e penugem, que a mais potente das máquinas ainda não inventada abriria em universos. O que parece indivíduo é vários.
fosse boa cristã, entregava a Deus o que não entendo e arrematava o bordado esquecido no cesto. Tenho labirintite. Amei Aristóteles com fervor, e por longo tempo deixei-o por Platão. Enfadei-me, saudosa de carne e ossos, acidez de sangue e suor. O que deveras existe nos poupa perturbações. Sou uma vestal sem mágoas. Terei o que desejo, carregando minha cruz e morrendo nela. Foi quando, depois de muito, né, depois de ter feito esse estudo, né, com essa observação, ela mesma fala isso num verso depois, né, em 2014, né? Amei Aristóteles com fervor. Aristóteles, né? E por longo tempo deixei por Platão. Enfadei-me disso, né? Por quê? Confirmando lá, né, o que o Bose me abriu para pesquisar. Porque gosto de carne e ossos, acidez, sangue e suor, que é o cotidiano que pulsa, né? Por mais que eu queira levitar, eu sou pesada demais. Ela mesma fala isso, né? O que levita em mim é a poesia. Ô, Gi, eu queria te fazer uma pergunta. Ah, por favor, Linda. Você esteve lá em Divinópolis, você esteve lá conversando com ela, né? Não, a entrevista foi feita por e-mail. Ah, por e-mail? É. Eu ia te perguntar como foi essa experiência de ter com... Eu não tive essa... Mas pensa, eu ia levitar, né? Eu tive com a Adélia 2 vezes, né? Mais em lançamento de livro, então estava aquela fila, né? De pessoas querendo autografar o livro, né? E pude só ficar ali perto dela, recebendo aquela energia dela, né? Mas, assim, nunca conversei com ela como gostaria, né? Um amigo meu, que também é pesquisador, não dela, mas é pesquisador, falou assim, Giz, a melhor coisa, porque a gente precisa entender o nosso objeto de estudo e deixá-lo como objeto de estudo, né? Não aproximar tanto. E aí eu entendi isso, né? E respeitei ela não querer fazer entrevista, né? Preferi ser por pergunta e respostas escritas por e-mail, né? Eu queria, né? Mas... Tá bom. Alguém mais quer? Gente, tem alguém que quer fazer pergunta e não sabe usar o chat? E gostaria de perguntar? De abrir o microfone. Acho que não. Gi, quer falar mais alguma coisa? Vamos aproveitar, ainda temos um tempinho. Eu queria ler os poemas dela, né? Alguns que eu acho que são fundantes aí dentro, que foram fundantes na pesquisa, né? Legal. Pode ser? Lógico. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ô, Linda. Oi. Linda, eu pus uma pergunta no chat, eu não sei se você viu. Ah, não apareceu aqui, peraí. Ai, tá aqui, gente, desculpa. Ai, Gi, peraí, deixa eu ler aqui, que o meu aqui não tinha rolado. Desculpa, tem várias coisas no chat aqui. A Bel pedindo que você dê um curso online sobre a Adélia Prado. Com prazer e alegria. A Cecília, gosto como você encerra o primeiro capítulo, Se Eu Fosse um Padre, do Mário Quintana. A Lauana, dizendo lindo. A Paula, se você pretende escrever outro livro. Eu escrevi no segundo, mas não... Peraí, deixa eu só... Meu segundo livro não é de pesquisa. Meu segundo livro foi um romance, que chama O Vento nos Canteiros de Hortelã. É um romance histórico. A Regina conhece.
E o terceiro estou escrevendo, que é a continuação dele, que é a imigração italiana chegando ao Brasil, mas esse ainda não está pronto. O Romance nos Canteiros de Hortelã está na Amazon. Ah, legal. Eu ia perguntar. Mas é romance, não é um livro de pesquisa, né? E a Cecília está te perguntando o que te surpreendeu nas respostas da Adélia, acho que é a sua entrevista. Não me surpreendeu, assim, ela foi muito objetiva ao responder, né? Eu fiz umas perguntas também muito voltadas para a pesquisa, né? Então, ela foi bem objetiva. O que me surpreendeu, que não era surpresa, porque eu já conhecia isso dela um pouco, é essa humildade dela, né? Eu falando assim da mística e tudo, ela falou assim, não, quem dera eu fosse um místico, né? Quem dera, né? Essa coisa da humildade dela, né? É uma marca dela sempre, assim. Não me surpreendeu, mas foi uma retomada daquilo que eu já tinha provado um pouco disso, né? Até quando encontrei com ela, né, ao vivo, né, nesses 2 lançamentos do livro, ela é uma pessoa muito tímida frente ao público, né? E essa humildade, né? Sempre de, imagina me comparar com Rosa, o Drummond e tudo, né? Então, ela tem isso daí. Agora, o que eu gosto na Adélia Prado, lógico, né? A obra maravilhosa dela, né? Sou apaixonada, né? Mas é a forma como ela lê o poema dela. Ela lê muito bem o que ela escreve. E isso é uma virtude nela, sabe? Porque se a gente pegar alguns poetas, lendo o próprio poema, eles não são tão bem, eles não vão tão bem. A Adélia, não. Ela lê o poema de uma maneira maravilhosa. E isso me surpreendeu nela. Quando a gente pode ver... Eu separei também, que não deu certo, né? Eu separei ela declamando um poema dela, né? Esse do 3º capítulo, que eu analiso, ela declamando esse poema. É muito lindo. Surpreendente mesmo. E o Pedro e a Nádia estão perguntando se a gente tem como ter essa reportagem do Rubem Alves sobre a Adélia, com a Adélia e Rubem Alves, essa que você fez sobre o céu. Acho que não, porque foi ainda, imagina, eu era jornalista ainda, foi em 95. Não sei nem se tem nos arquivos lá da produtora que eu trabalho, aí teria que fazer uma pesquisa, mas ele pode deixar o contato dele e eu posso tentar assuntar lá, né? Ver se eu tenho algum amigo, mas eu acho difícil, porque era em outro processo, não sei se eles digitalizaram tudo. Outra época, né? Outra época, é verdade. A Denísia está falando obrigada pela linda apresentação do seu livro, da literatura de Guimarães e Adélia. A Reca, se desse, queria que ela respondesse a minha pergunta. Espera aí, deixa eu ver aqui. Você está mais para baixo, Reca? Tem mais lá para cima? E onde que está que eu não vi? Os devotos do Rosa, aqui estamos, gente, desculpa, Gia, aqui estamos entre devotos de Rosa e Adélia, e do Galo, nós duas. Sabe de uma coisa que eu não dou conta, de gente que gosta de poesia, de literatura, e tem ojeriza por Adélia e Rosa, na maioria das vezes sem ter lido. Como você explica este fenômeno? Olha, eu vou falar uma coisa para você, e não me espanta isso, porque eu já, dentro da academia, né, assim, topei com pessoas, né, professores e tudo, ele falou assim, mas você vai estudar Adélia? Gente, dava vontade, né,
sabe, aquela leitura, assim, do rosto, né? Quando você faz assim, vai indo, assim. Então, assim, eu tive muita dificuldade no começo, né? Quando falei assim, mas você vai estudar. Eu lembro que numa Flip eu fui fazer um curso, né? Aí um professor lá, no primeiro dia do curso da Flip, era sobre crítica literária. Aí ele falou assim, ele pegou não sei o que, falou assim, não sei o que lá, vocês gostam disso e tudo? Mas, pelo amor de Deus, vocês não gostam de Adélia, né? Eu falei assim, meu Deus, acho que eu estou no lugar errado, né? Eu vejo isso, Regina, como um desconhecimento, né? Não conhece a obra, né? E quando a gente não conhece, a gente fala qualquer bobeira, né? Lógico que tem o fator gosto. Eu posso não gostar de uma coisa, eu posso ter a minha preferência por um outro tipo de poesia, mas o que eu quando estou diante de uma poeta com P maiúsculo, como eu brinco com os meus alunos de ensino médio, né? Eu não posso desconsiderá-la desse ponto, né? Agora, com Rosa, graças a Deus que ainda eu não tive alguém que não gostasse, né? Com Rosa, não. Com a Adélia, eu passei muito por isso. Mas com Rosa, não. Ainda bem, né? Porque aí seria decepção demais, né? E eu tive, ao lado bom, eu tenho uma amiga que é escritora e ela fala assim, meu Deus, Gisele, eu sei que essa Adélia, não consigo gostar dela, né? Não consigo gostar dela. Aí ela falou assim, me ensina a gostar? Essa escritora falou. Aí eu falei assim, eu acho que não tem como a gente ensinar a gostar, né? Mas aí o que eu fiz? Assim que lancei meu livro, mandei um de presente para ela. E ela fez um super post no Face, falando que ela aprendeu a gostar de Adélia Prado ao ler meu livro. Eu falei assim, então eu ganhei. Ganhei a pesquisa, né? Ganhei a pesquisa com isso, né? E eu acho que é isso, respondendo sua pergunta, eu acho que a pessoa não lê, ou se lê por um viés já cheio de ranço, né? Já cheio de ranço. Essa coisa da Adélia ser dona de casa e tudo. Então, aí já lê com esse viés ideológico aí, né? E enquanto a poesia não cabe isso, né? As linhas e as entrelinhas do verso, eles pulsam beleza, eles pulsam ritmo, né? Eles pulsam a beleza do poema em si, né? E é isso aí. Pelo menos eu fiz uma leitura de Adélia Prado, né? A Tânia pediu que tal mais uma canção? Vamos deixar para encerrar. Vou acabar de ler as perguntas e aí quando a gente encerrar... Eu só queria falar que a Cecília falou assim, gosto do jeito que você encerrou o primeiro capítulo, com a poesia do Mário Quintana. Eu posso só dar um spoiler aqui? Dessa maneira, confirma-se outra aproximação entre o romance e os poemas, trazendo para essa constatação mais uma voz poética da literatura brasileira, Mário Quintana, o qual se soma a Guimarães Rosa e a Adélia Prado ao fechar o soneto Se Eu Fosse um Padre, com a estrofe, porque a poesia purifica a alma, e um belo poema, ainda que de Deus se aparte, sempre coloca o poeta face a face com Deus. Mário Quintana. Bom, ela pediu outro aqui. Posso pedir uma meditação à beira de um poema? Pode. Vou ler. Podei a roseira no momento certo e viajei muitos dias aprendendo de vez que se deve esperar biblicamente pela hora das coisas. Quando abri a janela, via, como nunca vira,
constelada. Os botões, alguns já com rosa pálido, espiando entre as sépalas, joias vivas em pencas. Minha dor nas costas, meu desaponto com os limites do tempo, o grande esforço para que me entendam, pulverizaram-se diante do recorrente milagre. Maravilhosas faziam-se as cíclicas, perecíveis, rosas. Ninguém me demoverá do que de repente soube à margem dos edifícios da razão. A misericórdia está intacta. Vagalhões de cobiça, punhos fechados, altissonantes iras. Nada impede ouro em corolas. E acreditai, perfumes, só porque é setembro. Nossa, Gi, você também lê muito bem poesia, né? Nossa. Da Adélia, né? Eu gosto, né? Nossa, não é todo mundo. O Reinaldo agradecendo muito pela exposição da pesquisa, e ele também está interessado no livro. O Reinaldo, então, entra em contato aqui com a roda, que a gente manda o contato da Gisele, tá? O Gladir fez uma pergunta: você conhece a corrente de pensamento da teopoética? Conheço. Eu quase flertei com ela antes de fechar a hermenêutica mesmo literária do projeto, né, do estudo, né? Então, antes de eu falar assim, não, é assim que eu quero conduzir o meu estudo, eu tive esse flerte aí com a teopoética, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Mas não foi por ela, não, mas eu conheço e se encaixa muito bem na análise dos poemas da Adélia e também do Guimarães, né? E também do Guimarães, óbvio, né? Essa linha da teopoética. Aí a professora Suzilane está pedindo para você ler um outro poema, mas antes eu quero falar só de contar quem é a Suzilane. Ela é professora de uma escola aqui em Barueri, né? Barueri, né, Suzilane? E ela dá aula para crianças pequenas, de 5 anos. E ela ensinou Guimarães Rosa para essas crianças e ela fez uma visita com as crianças lá no IEB, no arquivo. E um trabalho lindo, lindo, ganhou prêmio, foi premiada por esse trabalho, fez uma apresentação teatral também. Foi lindo. Uma hora eu te mando tudo, Gi. Foi, que legal. Nossa, eu gosto de... no final do ano passado. Ela pede que você lê O Sempre Amor. Estou encantada com o que fala nas páginas 80 e 81. O Sempre Amor estava aberto aqui para eu falar, porque é uma das prediletas. Não tem, né? Pesquisador não tem predileta, a obra toda. Mas O Sempre Amor é um poema lindo, né? O Sempre Amor. Amor é a coisa mais alegre. Amor é a coisa mais triste. Amor é a coisa que mais quero. Por causa dele, falo palavras como lanças. Amor é a coisa mais alegre, amor é a coisa mais triste. Amor é a coisa que mais quero. Por causa dele, podem entalhar-me. Sou de pedra sabão. Alegre ou triste. Amor é a coisa que mais quero. O primeiro poema que eu... Sabe qual foi o meu primeiro contato com o poema da Adélia Prado? Minha mãe é professora, né? E além de professora, minha mãe é artista plástica. Então, era daquele tempo que se fazia plano de aulas, né? Então, os cadernos de plano de aula da minha mãe eram verdadeira obra-prima, porque não tinha uma páginazinha assim, que não tinha um passarinho desenhado, uma flor. Era impecável. E eu amava ver os planos de aula da minha mãe, né? É pequenininha. Amava ver os planos de aula da minha mãe. E minha mãe sempre escrevia nos planos de aula. Aí, um dia, eu li, ainda adolescente,
esse poema aqui, o último verso desse poema. Então, o primeiro contato com a poesia da Adélia foi nos cadernos de plano de aula da minha mãe, com esse poema aqui. Amei o pau. Queria mais um amor. Escrevi cartas, remeti pelo correio a copa de uma árvore, pardais comendo no pé um mamão maduro, coisas que não dou a qualquer pessoa. E mais que tudo, taquicardias, um jeito de pensar com a boca fechada, os olhos travando um gosto. Em vão. Meu bem não leu, não escreveu, não disse essa boca é minha. Outro dia, perguntei ao meu coração, que há, Durão? Mal de Chagas te comeu? Não, ele disse, é desprezo de amor. Essa daí foi, eu li só isso daqui, achei tão bonitinho, né? Que há, Durão? Mal de Chagas te comeu? Não, ele disse, é desprezo de amor. Eu queria ler um aqui que eu lembro muito da minha avó. Minha avó, que era uma coisa mais maravilhosa da minha vida, né? E aí, a poesia, ela é tão subjetiva, né? Às vezes a gente lê um poema e fala assim, parece que foi eu que escrevi. E isso acontece em vários poemas da Adélia. E aí, um dia, mesmo depois de tanto estudar a Adélia, né? Tanto interpretar os poemas dela, eu tive a epifania com esse poema aqui, porque eu sempre fui criada com a minha avó, desde pequenininha, né? Minha avó sempre morou comigo. Eu tinha, assim, um amor incondicional pela minha avó. E a minha avó, ela fazia... Vó mineira, né, gente? Vó mineira, que doce no tacho, ela ia por ano, né, e tudo. Então, a família inteira vinha comer os doces da minha avó, que era famoso. Mas o doce de figo da minha avó era a coisa mais deliciosa do mundo. Até hoje, quando chega Natal, todo mundo fala, o doce da avó Naide, o doce da tia Naide, era o doce de figo, né? E eu, estudando a Adélia Prado, conhecendo esse poema, mas só aí que eu entendi. Chama Chorinho Doce. Eu já tive e perdi uma casa, um jardim, uma soleira, uma porta, um caixão de janela com perfil. Eu sabia uma modinha e não sei mais. Quando a vida dá folga, pego a querer a soleira, o portal, o jardim mais a casa, o caixão de janela e aquele rosto de banda. Tudo impossível, tudo de outro dono, tudo de tempo e vento. Então me dá choros, horas e horas, e o coração amolecido como um figo na cauda. A Adélia faz isso com a gente. Lindo, né? Querem outra para encerrar? Alguma coisa? Algum pedido? Tem mais umas perguntas aqui. Então pode ser. Estou lendo aqui porque não tem pergunta, né? A Cecília perguntou, não tem, é que eu estava... A Cecília perguntou, você pretende agora se dedicar só à literatura ou pensa em seguir pesquisando sobre literatura? Eu tenho um projeto de doutorado, se o governo deixar. Porque não está nada animador ser pesquisador, né? Ainda mais na área de humanas nesse país, né? Então, eu tenho um projeto que é estudar a construção da metalinguagem na poesia da Adélia Prado, nos poemas que ela fala da Rosa como figura metonímica, porque toda vez que ela fala da Rosa, é isso que eu quero falar, né? Toda vez que ela fala da Rosa nos poemas, ela está falando de poesia. Então, eu tenho esse projeto, né? Quando a vida der folga, igual o Chorinho Doce, né? Talvez eu entre com essa pesquisa aí de doutorado, né? Como que se constrói esse percurso metalinguístico e metonímico na figura da Rosa nos poemas da Adélia Prado. Que é o explicar a poesia como vem, né, para ela. Que legal, vamos esperar, hein?
Tomara que melhore as coisas, né, gente? O Gladir falou, pôs aqui, isso foi preconceito, eu acho que falando sobre aquelas pessoas, foi naqueles comentários sobre aquelas pessoas que não gostam de Guimarães Rosa e de Adélia, né? O Pedro pergunta qual seria o motivo de alguns não gostarem, seria pela questão religiosa? Uma dessas, acho que sim, pela questão religiosa. Acham ela muito desse catolicismo muito, igual o Gladir falou, né, de uma vertente só, né? O Guimarães, o Riobaldo não, né? O Riobaldo, o Guimarães, ele abarca tudo, né? Um catolicismo mais filosófico também, né? Que abre brecha para outras perspectivas cristãs, eu diria, mais que católicas. A Adélia já é mais essa coisa mesmo da poesia da sacristia, né? Então, creio eu acho que o preconceito vem desse tipo de poesia aí. O que é uma falácia, né, gente? Porque a poesia dela é muito maior que a igreja, né? Muito maior que a igreja, né? E qualquer ideologia cristã, né? A Cecília está falando que é sua fã, a Cecília é a sua conterrânea. Falou que é sua fã. Sou fã da Adélia, não, fã da Adélia, desculpa, por causa da Giza. Tem um pouquinho de direito. A Suzilane me corrigindo, é Santana de Parnaíba, não é em Barueri, desculpa, Suzilane. A Reca, se der tempo, por favor, lê Dona Doida. A Marília falou que vai fazer, enquanto você procura Dona Doida, eu vou lendo aqui. Eu vou te mandar, Gisele, então vou te mandar um doce de figo que minha mãe mineira faz. Marília, quando voltar a roda, você leva para nós todos também, faz favor, hein? Que eu amo também. Eu vou comer chorando, viu, Marília? E a Regina, de novo, encerra com Dona Doida. Está aberto. Todos aqui, fãs da Giz e da Adélia. A Marília já combinado esse doce de figo para a roda. Então é isso. Você quer terminar com a Dona Doida e depois a gente já está, né, no último minuto. A gente pode pedir para o Gladir tocar mais uma música, ou vocês acham que só já são 8 horas, né? Como vocês querem fazer? Bom, antes de terminar, Linda, eu só quero... Outro dia, a Rona trouxe doce de goiaba, marmelada. Hoje, a Gi trouxe doce de figo. A gente tem que comer marmelada e doce de figo nessa roda de leitura. Não vai ficar só na vontade. Nossa, aquele a marmelada da Rona foi alguma coisa assim que fiquei assim babando. E você traz doce de figo agora. E hoje um amigo meu falou assim, a gente tem que voltar para Minas. Eu acho que tem que voltar para Minas rapidinho, viu? Ai, com certeza. A Cláudia pedindo um poema e uma música. O Gladir ainda está aqui para tocar para a gente. Uma outra música, a gente pode fazer. Aqui sim, está aqui. É que eu não vejo as fotos de todos, agora eu já te vi, Gladir. A gente pode fazer a Gisela faz a Dona Doida, depois o Gladir canta e a gente encerra? Rosa? Sim, vamos sim. Quem a gente vai ouvir quem? A Paula ou a Cláudia? Oi, desculpa, não ouvi. Rosa? Cláudia? Ia pedir para o Gladir aproveitar a presença do Gladir para ele tocar mais uma música aqui para a gente. Tudo bem? Você topa, Gladir? Tá, tudo bem, vamos lá. Vamos lá?
Então Gi, você leu Dona Doida e aí o Gladir encerra com a música? Podemos fazer? Então, antes disso, eu quero agradecer a presença de todo mundo, né? A paciência que vocês tiveram aqui. Para mim foi muito bom, né? E é sempre muito bom, gente, para a gente fazer esse retorno do trabalho que é exaustivo, fazer mestrado, pesquisa, ainda mais morando em Itamonte, fazendo isso em São Paulo. Mas quando a gente senta numa roda dessa, valeu cada ônibus, cada chuva, cada tempestade na Serra da Mantiqueira que eu enfrentei. Valeu tudo, só da gente sentar nessa roda e poder ter essa energia boa, essa coisa do retorno, né? É aquilo que a Bíblia fala, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Vocês foram os galinhos dos feixes aqui, que eu colhi muito bem depois dessa pesquisa. Então, vou encerrar agradecendo, né? Quem quiser contato comigo, eu sou super acessível. Para aqueles que falaram aí, que estão começando a estudar a Adélia Prado, tenho o maior prazer de compartilhar um tanto de coisa que ficou ainda, né? Não cabe tudo num livro só, num estudo só. Então, tenho tempo, né? Tenho tempo para fazer isso e tenho o maior prazer de atender todos vocês, tá? Então, tá aí o meu contato do WhatsApp para livro, para pergunta, para tudo. Então, vou encerrar agradecendo o poema Dona Doida. Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sombrinha infantil e coxos à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço e só melhoro quando chove. Obrigada, Gi. Obrigada a todos que participaram. Gi, brigadíssimo. Foi muito, muito especial. Muito mesmo.